em breve. Aqui diz que está gravando. Está gravando? Vocês estão vendo? Sim. Então vamos lá. Então, começar o curso de análise de Fourier e aplicações. O primeiro tópico do meu nome é Ronaldo, professor da física, certo? Da UFABC. Faltou escrever o UFABC aqui, na próxima eu escrevo. O primeiro tópico são séries de Fourier. A gente vai falar rapidinho de séries de Fourier. E o objetivo é uma coisa que eu não falei, é que tem várias maneiras de dar um curso de métodos matemáticos. Eu escolhi uma maneira um pouco mais matemática, que a gente vai seguir o livro do Jaime. Eu escolhi uma maneira um pouco mais matemática, por quê? Porque vocês vão ver isso, aplicações disso, em mecânica quântica, eletromagnetismo, estado sólido, todas as matérias da física daqui para frente. Então, isso não significa que não vai ter aplicação. Além dos exemplos que eu vou dar em toda a aula, no final por exemplo, desse tópico de série de Fourier, eu vou tentar reservar uma ou duas aulas para aplicações. Pelo menos está no cronograma, certo? Vamos tentar cumprir o cronograma. Então vamos lá. Para falar disso, o que são séries de Fourier? A série de Fourier ela é uma maneira de você descrever por meio de funções elementares, senos e cossenos, a maneira de você descrever funções periódicas. Você pega uma função periódica arbitrária, eu vou usar a lousa. A lousa é pequena, tem esse problema. No presencial, a lousa é maior. É uma maneira de você pegar uma função periódica e expandir em série de senos e cossenos. E por que a gente faz isso? A gente vai ver que a gente faz isso porque a gente pode. Mas não só porque a gente pode. Isso ajuda a gente a resolver um monte de problemas gerais que não daria, que seria muito mais difícil de resolver na força bruta. A gente vai ver que a gente consegue, quando faz isso, trabalhar com equações muito mais simples. E, enfim, a gente vai ver critérios de convergência dessas séries. A gente vai ver que quando essa série representa a função, o que acontece quando ela não representa a função, ela, em particular, em pontos de descontinuidade, ela não vai representar exatamente a função. Mas para falar de séries de Fourier, expansão de séries e cossenos, a gente tem que pegar, primeiro, uma série trigonométrica. A série trigonométrica é uma coisa desse tipo, a 0/2 mais uma somatória de n igual a 1 infinito de AN cosseno de nx mais bn mais... Cadê esse negócio aqui? Mais bn seno de nx. Supõe que essa série converge, certo? Nem toda série desse tipo converge. Mas supõe que ela converge. Então, a gente sabe que isso aqui tem período 2π, certo? Em geral. Porque cosseno de 2nπ
é igual a cosseno de zero e seno de 2nπ é igual a seno de zero. Então, essa série geral, ela tem um período 2π. Eu não gosto muito de usar slide. Então, faço na lousa, tem papel, como se fosse na sala de aula. Então, agora, o que eu quero? Eu quero expandir f numa série desse tipo. Quero expandir f numa série desse tipo. Então, eu vou definir, dada uma função f de período 2π, periódica, eu vou definir integrável. Eu quero que seja integrável. A gente vai dizer a série trigonométrica será. Isso aqui é só uma definição, certo? Não é nada demais. Série de Fourier de f se os coeficientes tiverem uma forma específica, que é a seguinte. Sobre π, vocês provavelmente já viram isso. Menos π a π, f de x dx, o an. E a gente vai ver depois por que isso, certo? 1 sobre π integral de menos π a π é f de x. Cosseno nx dx e o bn. 1 sobre π integral de menos π a π f de x seno nx dx. É uma definição. A série de Fourier de f é uma série trigonométrica desse tipo, f 2π periódica, é uma série trigonométrica desse tipo, tal que os coeficientes vão ser dados por esta expressão, cada um deles. E a gente vai ver por quê. Então a gente vai escrever só por a gente vai escrever a série de Fourier, o f grande, do fzinho de x, vai ser o a0 sobre 2, mais somatório do an seno de nx mais bn. Não, não é isso. Aqui é cosseno, certo? Cosseno nx mais bn seno nx. Onde A0, AN e BN são dados pelas expressões anteriores. Se vocês olharem para essa expressão aqui, vocês vão ver que o A0 está incluso nos AN, certo? Porque se você bota N igual a zero, vai dar o A0 aqui, que é a integral, cosseno de zero é 1, certo? Então vai ser a integral de f de x dx. Então o A0 é um caso particular dos ANs. Tá bom? Tá bom. E aí vem a pergunta, né? Será que a série de Fourier, que é esta série trigonométrica, onde os coeficientes são dados por isso daqui, em termos da minha função periódica f que eu comecei, será que ela representa f? Fzinho de Fzinho. Fzinho de Fzinho representa E? Ou seja, será que F converge? Será que ela converge para F? E qual o tipo de convergência?
Não sei se vocês já viram convergência de séries de funções. Mas tem três tipos, basicamente. Tem vários tipos de você. Tem vários tipos de convergência de série de funções. Tem três tipos em particular que a gente vai ver aqui. E são diferentes, eles têm propriedades diferentes. E tem mais uma pergunta aqui, né? Qualquer função periódica admite série de Fourier? Essas perguntas a gente vai tentar responder nesta e nas próximas aulas. Tudo bem, gente? Vocês estão me acompanhando? Tudo bem, professor. Tranquilo, professor. Tá, aqui então. Então vamos lá. Vamos supor que a gente, enfim, vamos esquecer um pouco aqui a série, o tipo de convergência que a gente vai ver depois, e vamos ver séries de Fourier. Exemplo. Exemplo é colorido. Exemplo. Série de Fourier do dente de serra. Vamos calcular uma série de Fourier aqui só para a gente não estar. Para a gente ficar acostumado. O que é o dente? O que eu estou chamando de dente de serra? Dente de serra, eu estou chamando de uma função assim, ó, que ela é aqui assim. Aqui, aqui, onde aqui é menos π, aqui é π, e aqui é π também. Certo? Então, tá no eixo x, isso aqui representa f de x. Isso aqui eu posso escrever, certo? Se eu olhar para isso daqui, f de x vai ser π menos módulo de x. 0 menor ou igual que x menor ou igual que π menos π menos π menor que x menor ou igual que π. Certo? Vocês concordam comigo, certo? Porque aqui é π menos x e aqui é π mais x. Sim. E aí o f de x mais 2kπ é f de x. Certo? Ela é periódica de período 2π. Então vamos lá. Lembrando que o A0 é isso daqui, o AN é isso daqui e o BN é isso daqui. Para calcular a série de Fourier, a gente faz exatamente isso. O f de x, ele é π menos módulo de x. Módulo de x, 1 menos π menor ou igual que x menor ou igual que π. Então, A0 é igual a integral 1 sobre π. Menos π é π f de x dx. F é par, certo? F é uma função par. Mas vamos lá. Então. Isso aqui vai ser, então, duas vezes a integral de 0 até π de f de x dx. Que isso aqui, então, é duas vezes 2 sobre π, integral de 0 até π de π dx, menos 2 sobre π, integral de 0 até π, módulo de x é x, quando x é positivo, x dx. Isso aqui é 2 sobre π, então é 2, certo? Π, porque o π corta, mas é a integral de 0 a π, certo? Dá π quadrado,
2 sobre π é π, certo? Menos 2 sobre π. A integral de 0 a π de x dx é x quadrado sobre 2, é π quadrado sobre 2 vezes π sobre 2, certo? Integral de 0 a x dx, integral de x dx é x quadrado sobre 2, então dá π quadrado sobre 2. Isso aqui é 2π menos π, implica que é 0 igual a π. Certo? Aí o AN. Oh, meu Deus. Na lousa real não acontece isso. O AN, ele vai ser 1 sobre π, integral de menos π é π, é f de x, cosseno de nx dx. Agora notem como é que é o negócio aqui. Eu me atrapalhei aqui. Atrapalhei aqui. Sim. Como eu falei para vocês, o f de x ele é par, certo? Nesse intervalo, se você olhar o desenho aqui, ele é par nesse intervalo. Então, isso aqui é 2 vezes a integral de menos π a π de f de x cosseno de nx dx. E f de x, então isso aqui vai ser 2 sobre π. Professor, Oi. não seria a integral de 0 a π? Isso, obrigado. Integral de 0 a π. Isso daqui. 2 sobre π. Integral de 0 a π. Π cosseno de nx dx. Menos a integral 2 sobre π. 0 a π. X cosseno de nx dx. Certo? E aí, 2 sobre π, então isso aqui é 2 vezes integral de 0 a π cosseno de nx dx menos 2 sobre π, integral de 0 a π e x cosseno de nx dx. Muito bem. Tá certo isso que eu fiz? Tá certo. Só que essa integral é zero, certo? Isso aqui eu posso escrever como sendo... Se eu voltar aqui, eu posso escrever isso como integral de menos π a π de cosseno de nx dx, que é a integral de cosseno num período. Certo? A integral de cosseno num período é zero. Certo? Porque o cosseno é periódico. E ele é periódico de forma que tudo que tem em cima, em um período, tudo que tem em cima tem embaixo. Em um período, a integral de cosseno é zero. Então, o cosseno de nx vai ser zero também. Porque vão ser mais ondinhas, certo? Deixa eu pegar isso daqui. Integral aqui é integral aqui. Isso dá zero. Integral dá zero. Se eu fizesse cosseno de nx, as ondinhas seriam mais curtas, certo? Só que continua, as áreas continuam se cancelando.
Então, isso aqui vai ficar menos 2 sobre π integral desse aqui. Isso aqui é uma integração por partes, certo? É meio chatinho. Se eu chamar isso aqui de U de velhinha, isso aqui vai ser UV, né? É X vezes velhinha, né? Então é seno 1 sobre N seno de Nx, variando entre 0 e π. Tem um 2 sobre π aqui. Menos, é menos isso, certo? Menos isso. Menos isso. Seno, cosseno, integral de cosseno é seno. Mais, né? Porque aqui seria menos, mas então é mais. 2 sobre π. A integral de U' V. Integral de seno, certo? Sobre N, seno, Nx dx de 0 a π. Certo. Essa integral é zero, porque o seno de Nπ é zero. E essa integral aqui, então, fica 2 sobre π. 2 sobre πn. A integral 0 a π de seno de Nx dx. Integral de 0 a π seno de Nx dx, que é 2 sobre... Então, vai cair 1 sobre n quadrado, certo? Sobre n. A integral de seno, derivada de seno é cosseno. A integral de cosseno, a integral de seno é menos cosseno, certo? Porque a derivada de cosseno é menos seno. Menos cosseno de nπ, nx, variando 0 a π. Então a gente vai copiar esse negocinho. Vocês estão me acompanhando, gente? Se vocês não estiverem acompanhando, vocês falam. Então, o AN, vocês vão achar muito legal isso, porque vocês vão ter que fazer contas assim. É 2 sobre πn quadrado, menos, então, menos 2. Cosseno de nπ. Cosseno de nπ é 1 quando n é par e menos 1 quando n é ímpar. Tem menos 1 a n. E cosseno de 0 é 1. Então, a n vai ser igual a 2 sobre πn quadrado. 1 menos 1 a n, certo? Só, por enquanto são só contas, certo? Agora, Bn. Então, falta o Bn. Bn vai ser 1 sobre π, integral de menos π a π, f de x, seno de nx dx. E notem agora, eu vou calcular Bn, certo? Mas eu não vou calcular Bn. O intervalo, ele é simétrico em relação a zero. F de x é par. F de x é par em relação a zero. O seno de nx, ele é ímpar em relação a zero. De modo que eu estou integrando par vezes ímpar é ímpar, certo? Então, integrando, ele fica uma função ímpar de zero. Desculpa. Uma função ímpar de x.
Sendo uma função ímpar de x integrada no intervalo simétrico, essa integral é zero. Pois, o integrando é ímpar e o intervalo de integração é simétrico. Muito bem. Cadê o botãozinho aqui? Muito bem. Então a gente tem a série de Fourier, certo? De f. Ela vai ser A0 sobre 2, que é π sobre 2, mais a somatório do AN cosseno de nx mais BN seno de nx, certo? Mais duas vezes. 1 menos 1 AN dividido por, cadê? Aqui, ó. πn quadrado cosseno de nx, certo? Não tem segredo calcular séries de Fourier. A pergunta é, o que isso significa? Isso a gente vai ver depois. Então a gente pode escrever isso como... Depois hoje ainda, hein? Não é depois, é depois hoje. E sobre 2... Professor, Oi. uma dúvida. De onde saiu o n da potência? O n que tá 1 menos 1 elevado... Isso. Então, aqui quando a gente calcula essa integral de AN, aqui no final, vai ficar cosseno de nx entre 0 e π, certo? Sim. Vamos voltar aqui. Cosseno de nx entre 0 e π. Agora o cosseno, então a pergunta é quem é cosseno de nx, nπ, certo? nπ. Cadê o pequenininho? Cosseno de nπ. O cosseno, ele faz isso daqui, certo? Que é 0, que é π. Aqui o θ igual a 0, né? Uhum. Cadê? Que é θ igual a 0, que é θ igual a π, certo? Então, cosseno de 0 é 1, cosseno de π é menos 1, certo? E isso é periódico, de período 2π. Então, cosseno de kπ com k par, vai ser 0, 2π, 4π, assim por diante, vai estar sempre aqui. E quando n é ímpar, vai ser 1, dá 2π, periódico dá 3. Então aqui o cosseno vale 1, aqui o cosseno vale menos 1, certo? Então, se eu escrevo menos 1 a n, menos 1 a n, quando n é par, vai ficar menos 1 a 0, que é 1, menos 1 ao quadrado, que é 1. E quando n é ímpar, certo? Quando n é ímpar, menos 1 a n é negativo. Então, isso aqui vai ser usado bastante, esse tipo de paridade para sumir, porque esses termos, eu aponto para a lousa com a mão, né? Não pode, tem que ser a caneta. Esses termos, cosseno de nx, cosseno de... vão aparecer bastante quando você expandir. Basicamente porque a sua integral... Cadê a sua integral? É um f de x cosseno de nx, então você espera que apareça um termo do tipo cosseno ou seno na sua integral, na sua resposta final, avaliado entre 0 e π. Então é bom, e vocês vão fazer isso, é bom você analisar a paridade direitinho disso daqui, e é bom tentar transformar esses cossenos de nπ e tudo em coisas mais simples. Menos 1 elevado a n. Mas a gente vai ver mais exemplos, tudo bem?
Tudo bem, obrigada, professor. Então aqui. E aí aqui é outro negócio que dá para fazer legal. Notem que 1 menos 1 a n, 1 menos 1 a n é zero quando n é par, certo? Então eu posso escrever isso em função de coisas ímpares, ver se vocês concordam. Se eu faço aqui, sei lá, k, como é que faço? Eu vou escrever primeiro, depois eu vejo o que eu faço. K igual ao infinito. É 4, aí eu explico de onde vem, certo? Π 2k mais 1 ao quadrado, cosseno 2k mais 1 x. Certo? Por quê? Porque quando n é par, isso aqui é zero. Porque quando n é par, menos 1 é n é 1, 1 menos 1 é zero. Quando n é ímpar, menos 1 fica menos 1, então 1 menos 1 é 2, então fica 4 aqui em cima. E quando n é ímpar, o n vai ser da forma 2k mais 1, quando n é ímpar. Então, em vez de somar em n, eu posso somar em k. Certo? Então, eu só substituir n por k. Vocês concordam, gente, que eu posso fazer esse tipo de argumento Mas, quando... Oi? ô, professor, aí quando você faz k igual a 1 ali embaixo, o primeiro termo vai ser Tá errado, 2, certo? é k igual a zero, né? Muito bem. É bom que vocês achem os meus erros, porque aí eu corrijo aqui e vocês aprendem mais. É k igual a zero, certo? Muito bem. Então, isso aqui é a série de Fourier de f no intervalo menos π. E note que vale em qualquer intervalo, certo? Porque f é periódica, fzinha é periódica, e além do fzinho ser periódico, fzão é periódico, se eles são iguais em um período, vão ser iguais sempre, certo? Se f não fosse periódica, se f fosse um negócio assim, e aqui fosse outra coisa, a série de Fourier, ela representaria f só nesse intervalinho, menos pp, e fora desse intervalo, ela representaria não a função, mas a extensão periódica da função ao longo da reta. Ou seja, f seria isso daqui, certo? Que não tem nada. A série de Fourier seria isso daqui. E não tem nada a ver com a função f. Mas é a extensão periódica de f na reta. Só para saber o que é uma extensão periódica. Tudo bem, gente? Então a gente sabe calcular esse exemplo. Notem que fato interessante. F é par, né? F é par. Cosseno também é par. E seno é ímpar. E se a gente olha para a série de Fourier de f, desse f particular, essa série de Fourier é dada em cossenos. Guarda isso. Vamos ver agora uma outra função. Outra função, que é f de x, é o sinal de x é igual a 1 se x maior que zero, menos 1 se x menor que zero. E se x igual a zero, não está definido no intervalo menos pp.
Nota que como a gente está integrando, não tem problema não estar definida em um ponto, desde que seja limitada. Porque a integral continua existindo, certo? Vocês já viram isso. Uma função contínua a menos de um número finito de descontinuidades continua integrável. Enfim, e a integral você pode quebrar nos pontos de continuidade e você calcula ela. Então aqui o A0 vai ser 1 sobre π, integral de menos π a π, f de x dx. E f é ímpar, certo? F é ímpar. Certo? Porque f é isso daqui. Cadê o desenho? O f é isso daqui. O f é menos 1 aqui. Aqui é menos π. E o f é 1 aqui. Certo? Então f é ímpar. F de menos x é menos f de x. Então essa integral é zero, porque eu estou integrando uma função ímpar no intervalo simétrico. Então você escreve, porque estou integrando uma função ímpar em um intervalo simétrico. O AN é 1 sobre π, grau de menos π a π, é o quê? F de x, f de x, cosseno de nx dx. E notem que cosseno é par. Cosseno é uma função par de qualquer coisa vezes x. Cosseno de qualquer coisa vezes x é uma função par. Então, se cosseno de qualquer coisa vezes x é uma função par, isso aqui é par, isso aqui é ímpar. Então, eu estou de novo integrando uma função ímpar num intervalo simétrico. Função ímpar. Integrando. É ímpar. E intervalo é simétrico. Muito bem. Cadê o desenho aqui? Então, se vocês olharem, sobrou só os BNs, certo? Eu já eliminei metade das minhas contas, usando só argumentos de paridade. Então, BN. Agora o BN não é zero, porque se o BN fosse zero, a série de Fourier seria toda zero. E aí isso não faz muito sentido. Então isso aqui é 1 sobre π, grau de menos π a π, f de x, seno nx dx. E essa integral não é zero, certo? Por quê? Porque f... Olha só que legal. F é ímpar. Isso aqui é muito útil para ajudar essas contas. É ímpar. O seno de nx é ímpar. De modo que o integrando é par. Né? O produto de duas funções ímpares dá uma função par. Então eu posso reescrever o Bn, sendo 1 sobre π, 2 sobre π, certo? 2 sobre π, a integral de menos π de 0 a π, certo? 0 a π, f de x, seno e é de nx dx. É 2 sobre π. E f de x é igual a 1. É 2 sobre π.
integral de 0 a π seno de nx dx. Eu acho que a gente já calculou essa integral, certo? Menos cosseno de nx. Então, isso aqui dá menos 2 sobre nπ cosseno de nx de 0 a π é igual a menos 2 sobre nπ. De novo. Aí o cosseno de nπ é menos 1 elevado a n, certo? A gente viu. Menos 1. Então, isso aqui é o meu Bn, certo? A gente já fez essa conta. Então as vantagens da tecnologia são essas. Você pode copiar de uma lousa para outra. Bn. E que isso aqui é 2 sobre nπ. 1 menos 1 elevado a n. Então eu tenho meu coeficiente. Achei o coeficiente. Deixa eu conferir se está certo. Está certo o coeficiente. Então, isso aqui vai me implicar que a série de Fourier da minha função f em x, o termo a zero é zero porque a função é par. Os termos que multiplicam cosseno vão ser zero. Desculpa, porque a função é ímpar. Os termos que multiplicam cosseno vão ser zero. Então, a série de Fourier da função f de x vai ser o somatório finito de Bn seno de nx. Então, isso aqui vai ser, então, somatório finito de 2 sobre π n 1 menos 1 elevado a n seno nx. E assim como no caso anterior, se n é par, isso aqui dá 1, fica 1 menos 1, que é 0. Se n é ímpar, fica 1 mais 1, que é 2. Então eu posso escrever isso, uma somatório de 4 sobre π 2k mais 1. E aí sim, agora o k vai de 0 infinito, né? Seno 2k mais 1 x. Certo, gente? Lembrando que o f de x é igual a 1 se x maior que 0 e menos 1 x menor que 0. Certo, gente? Isso daqui, então, é a série de Fourier da minha função f ímpar. A série de Fourier da minha função f no intervalo menos π e π. Certo? Sim. Menos π e π. E notem que f é ímpar. Fzinho é ímpar, a função é ímpar. E a série de Fourier tem só termos em seno. A gente vai ver que isso aqui é uma propriedade geral. Se f é par, vai ter só termos em cosseno, incluindo a zero. Se f é ímpar, vai ter só termos em seno, sem o a zero. Mas notem outro fato interessante. A minha função f,
não está definida em zero. Certo? Só está definida, é o sinal de x. Então, não está definido em zero. Então, se f igual a 1 para x maior que zero, menos 1 para x menor que zero. Mas a série de Fourier de f em zero, quem que é? Se você voltar aqui, é seno de um monte de coisa, certo? Uma somatória de senos de um monte de coisa. Só que todas essas coisas são alguma coisa vezes x. Então, se x é igual a zero, dá seno de zero. Seno de zero é zero. Então, a série de Fourier do f de zero é zero. A série de Fourier de f em zero é zero. Apesar do fato de f não estar definida em zero. Aí você fala, então a série de Fourier não converge para a função. Porque a função eu poderia ter escolhido, por exemplo, f de zero igual a meio. E isso não ia interferir nas minhas contas. Porque eu estou integrando, certo? Se eu estou integrando os pontos de descontinuidade, se eles forem isolados, se for um número finito de pontos de descontinuidade, eles não vão interferir no valor das integrais. Vocês viram isso quando vocês viram a integração, certo? Então, não importa o valor da função nos pontos de descontinuidade, ou nos pontos em que ela não está definida, mas suponha que eu escolha isso daqui. A função vai ser descontínua em zero. Mas não importa, porque a série de Fourier tem os coeficientes dados por integrais e vai ser a mesma, independente do valor de f de zero. Então, em particular, a série de Fourier não representa a função no ponto de descontinuidade, no ponto de x igual a zero. Mas a gente vai mostrar com muita sorte a aula que vem que a f de x, nos pontos de descontinuidade, supondo sempre que o fzinho de x é limitado, a gente vai mostrar que chama Teorema de Fourier. A gente vai mostrar que transformada de Fourier de f em x, ela vai ser igual a isso daqui. A média dos limites laterais. Limite x tende. Vou chamar aqui de A. F de x no ponto A. Vai ser meio de x tende a mais. Quando x tende a pela... Vocês veem ao contrário, né? Pela direita. A câmera está espelhada. Aqui eu espero que seja a direita de vocês, se vocês estiverem me vendo. Mais limite. X tende a menos. Com sorte, a aula que vem a gente mostra isso. Vou chamar de Teorema de Fourier. E olha que faz sentido, né? Porque aqui o limite, nesse exemplo particular, a gente tem que f de x igual a 1 para x maior que zero. Então, o limite pela direita é 1. E o limite pela esquerda, x igual aqui em zero, né? E f de x é menos 1 pela esquerda. Então, o limite pela esquerda é menos 1. Então, nesse exemplo específico, dá zero. Ou seja, f
transformada de Fourier de f de 0 é 0. Então, de certa forma, dá para acreditar. Mas a gente vai ver bonitinho, tudo direitinho, né? Porque esse é o objetivo do curso. Mas então, se você olhar, a gente já tem um negócio diferente aqui. A pergunta inicial era: a série converge? Até agora está convergindo, né? A série representa a função? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a gente sabe que a série não vai representar a função nos pontos de descontinuidade. E esse aqui é um exemplo, certo? A série de Fourier de uma função periódica não vai representar a função nos pontos de descontinuidade dessa função. Mas ela vai ter um valor específico. Ela vai ser a média dos limites laterais. Tudo bem? Estão me acompanhando, gente? Sim, professor. Então, sim, professor. Então, muito bem. Tem uma outra coisa. F de x. 1 menos 1. Isso aqui é uma função assim. Olha, menos 1 aqui, e 1 aqui, e o π está aqui. A série de Fourier de x, a série de Fourier de f, não representa f necessariamente, ela representa a extensão periódica. Essa extensão periódica de f restrita ao intervalo menos π. Ou seja, a série de Fourier, ela representa essa função aqui, ó. A série de Fourier representa essa função aqui, que eu vou chamar de x, que é 1, se 0 menor que x menor que π, menos 1, se menos π menor que x menor que 0, e f de x mais 2nπ é igual a f de x. A série de Fourier vai representar a extensão periódica. Então, eu tenho f no intervalo menos π. Na verdade, aqui não está definido nos extremos, né? E eu digo que, então, a minha função aqui vai ser assim. A extensão periódica. Certo? Certo. E aí surge, então, a pergunta que eu estou dizendo que vou responder. Até agora eu não respondi, e isso pode gerar pergunta. Oh, meu Deus. Esse negócio. Pergunta. Quando que a série de Fourier de f tende a fzinho? Quando que a série de Fourier de f vai tender a fzinho? Notem que isso aqui que não pode existir uma convergência pontual sempre. Porque a gente viu aqui
que quando f tem descontinuidade, não existe convergência pontual no ponto de descontinuidade. O f não vai tender a A, mas vai tender a média dos limites laterais. Então a gente vai procurar um outro tipo de convergência para essa série. Então, o que significa? Flechinha. O que a flechinha não vai representar para mim mais convergência pontual. Ela vai representar outra coisa, certo? Exercício. Vocês podem mostrar isso muito facilmente, mas não sou eu que vou mostrar, são vocês. Isso aqui é fundamental para tudo que a gente vai falar aqui, então façam. Seno de mx, seno de nx, igual a π delta mn. A integral de menos π cosseno de mx, cosseno de nx é igual a também π delta mn. Que mais? A integral de menos π a π de seno mx cosseno de nx é igual a zero. Certo? Nx dx, certo? Dx é igual a zero. A vantagem da tecnologia é essa daqui, ó. Assim que você aprende a usar, dx. Certo? Exercício. As funções onde delta mn se m é igual a n, delta de Kronecker, certo? 0 se m é diferente de n. Então, olha só. Eu posso dizer que, de alguma forma, em algum sentido, não sei se vocês já viram isso em álgebra linear, espaços de funções, espaços vetoriais de funções em álgebra linear. Em algum sentido, as funções seno de mx, cosseno de nx são ortogonais em algum espaço. O que é ortogonal? Quer dizer que quer dizer isso aqui. Isso aqui quer dizer que é ortogonal. Quer dizer que é zero se m é diferente de n. E se você normalizar por raiz de π aqui, elas vão ser ortonormais, certo? Então a gente vai definir esse espaço. Vai dizer qual que é o espaço vetorial das funções em que isso é ortogonal e qual o produto interno que faz com que essas funções sejam ortogonais. Tudo bem? Que é o espaço das funções de quadrado integrável, certo? Que vocês vão ver em vários lugares, dependendo do grau de rigor matemático que vocês virem as coisas. O espaço das funções de quadrado integrável no intervalo AB, como o espaço vetorial das funções de quadrado integrável. O que é quadrado integrável? Quer dizer que a integral de f quadrado de x dx entre a e b é finita. Existe e é finita. Integrável. Certo? Seja, integral de AB
f quadrado de x. Note que se a gente aqui está no funções reais, se fosse funções complexas, como aparece em mecânica quântica nas funções de onda, teria que ser f, teria que ser isso daqui, né? Porque apareceria, enfim, porque isso é um produto interno num espaço em que as funções assumem valores complexos. Dá para mostrar que isso é um produto interno, mas a gente vai ver isso mais para frente, não agora, certo? Existe e é menor, existe e é limitado, certo? A gente tem um produto interno natural. Que eu vou chamar de FG. Produto interno entre as funções. Lembra que isso aqui é um espaço vetorial. Mostrem que isso aqui é um espaço vetorial, certo? Não é difícil de mostrar que é um espaço vetorial. Tem que mostrar aqui primeiro. O espaço das funções integráveis é um espaço vetorial. Então, você tem que mostrar que as de quadrado integrável são um espaço vetorial. Tem que mostrar que as de quadrado, tem que mostrar que isso aqui é um subespaço das funções integráveis, certo? Então, o que é? Zero está aqui, aí tem que mostrar que a multiplicação por escalar está aqui dentro, certo? E mostrar que ele é fechado com respeito à soma. Ou seja, que se f é de quadrado integrável, g é de quadrado integrável, f mais g vai ser de quadrado integrável. Isso vocês fazem. Estou dizendo que é. Vocês podem acreditar em mim ou fazer. F de x, g de x, dx. Outro exercício. Mostre que isso aqui é um produto interno. O que é um produto interno? Parênteses. Produto interno é uma função bilinear. Produto interno real é uma função bilinear, simétrica e positiva definida. Tem gente que fala definida positiva, é o contrário, né? Definida. E é certo, porque é bilinear, né? Se eu multiplicar por um escalar, tanto em f, desculpa, é bilinear, certo? Porque é um produto. Então, se eu fizer f mais h aqui, vai quebrar a integral. É simétrica, porque tanto faz, posso trocar fg. E é definida positiva, porque se eu pegar f com f, vai dar integral de f quadrado, que é positiva. Então vamos lá. Assim, em relação a esse produto interno, a gente vê essas relações aqui, certo? O que isso quer dizer aqui? Isso aqui quer dizer o seguinte. Como é que eu faço aqui? Isso quer dizer que a integral quer dizer que vale isso daqui, certo? Cadê a coisa? Seno de nx cosseno de mx é igual a π delta mn. Seno. Seno de mx. Cosseno de mx é igual a zero.
seno de nx seno de mx igual a delta pi delta mn e cosseno de nx cosseno de mx é igual a pi delta mn. Isso aqui quer dizer que então que o conjunto eu vou colocar o 1 dentro disso. 1 seno de nx de nx, o n pertencente a n, é um conjunto ortogonal no espaço das funções de quadrados integráveis de menos π a π com este produto interno. Tudo bem? A gente partiu de exemplo para espaços de funções. Então foi tipo um negócio meio mudando tudo, mas é verdade isso daí. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Tudo bem, gente? Vocês me acompanharam na minha digressão aqui? Sim, Tudo sim, bem se não acompanhar, Sim, certo? professor. Oi? Sim, Sim. sim. Então, tá bom. Vocês já viram convergência de sequência de função? Sim. Sim. Vou fazer uma revisão rápida. Séries de funções. Sequências e séries de funções. Eu vou anunciar, então eu vou ter um intervalo AB e uma sequência de funções vai de AB para R. Eu não vou mostrar esses resultados, está no livro do Elon. Vocês olham lá. Fn converge pontualmente para F, para uma função F, se para cada X a sequência numérica. Certo? Se eu ponho o X no Fn, Fn de X é um número, certo? Tende a F de X no sentido usual da coisa, certo? Então, dado X pertencente a B, como é que é? E epsilon maior que zero, existe N0, e aí é o ponto dependente de X, para cada X eu encontro um tal que N maior que N0 implica que F de X menos Fn de X menor que epsilon, certo? Definição de limite. Para cada X, o limite existe e é igual a F de X. Só que o limite existe e esse N0 que está aqui, em princípio, ele depende de X. Se eu pegar outro X aqui, o N0 que satisfaz para um dado epsilon, o N0 que está aqui, que satisfaz essa relação,
o N0 pode ser diferente. Então eu quero definir agora um negócio que... Então isso aqui funciona para números, certo? Sequências numéricas. Eu quero definir um negócio agora que funciona para funções. A gente diz que a convergência é uniforme em intervalos fechados, certo? A gente diz que Fn converge. Sequência Fn, certo? Sequência Fn converge uniformemente para F em AB, intervalo fechado AB, se acontece o contrário, ou seja, se N0 não depende de X. Ou seja, se nessa definição isso aqui valer para um N0 fixo, certo? Ou seja, aí vocês comparam. Dado epsilon maior que zero, existe N0 pertencente aos naturais, tal que... como é que é o negócio? N maior que N0 implica f de x menos fn de x menor que epsilon para todo x. Notem que isso aqui é diferente. Notem que isso aqui é diferente. Dizer que converge pontualmente é diferente de dizer que converge uniformemente. Porque aqui, dado um x, eu encontro um N0 tal que... Quer dizer, dado um x, se eu pegar epsilon, eu encontro N0 tal que vale essa relação. Se eu pegar outro x, vai ter outro N0 que satisfaz essa relação para um dado epsilon. Aqui não. Aqui, se eu pegar o epsilon, vai existir um N0 tal que essa relação, né, isso aqui é definição de limite, essa relação vai ser válida para todo x no intervalo. Então, num espaço na reta, eu estou trabalhando com números, isso aqui é uma boa definição de convergência. Num espaço de funções, essa aqui não é uma boa definição de convergência. A boa definição de convergência é a convergência uniforme. É a convergência em que a função tende, a sequência tende à função. Se tem uma função aqui, então aqui eu pego o epsilon, certo? Eu vou ter aqui 2 epsilon. E se n maior que n0, eu posso ter uma função, qualquer função aqui, ela vai estar sempre dentro desse negócio. Aqui não, aqui se eu pegar um n0, a função poderia fazer assim, mas para n suficientemente grande, ela vai convergir para cá. Não sei se o desenho, não sei se ficou claro, mas a ideia de convergência uniforme ficou clara? Essa ideia de convergência uniforme é a ideia de convergência num espaço de função contínua. Vale falar. Essa ideia de convergência uniforme, ela é uma definição de convergência boa no espaço de funções contínuas. A gente acabou de ver uma função descontínua, e que isso não é tão bom. Em particular, se vocês olharem aqui, eu vou apagar o meu desenho que está feio. Em particular, convergência uniforme
implica convergência pontual. Porque se existe um N0 para todo mundo aqui, eu pego esse e jogo aqui dentro. Mas o contrário não é verdade. Né? Porque, por contrário, eu teria que achar um N0 linha que fosse o mesmo para todo mundo. Tudo bem, gente? Tudo bem. Vamos lá. Sim, Vamos professor. continuar. Então, eu estou falando isso só para a gente poder demonstrar um negócio bonitinho. Seja Fn convergendo a F uniformemente. Em AB. Certo? É uma sequência. Isso tudo está no elo. Só estou enunciando para a gente poder demonstrar o negócio. Funções integráveis. Então, F é integrável. E o mais legal é que se F é integrável, a integral de A até B de F de x dx é, por definição, a integral de A até B do limite, né? F é o limite, no sentido de convergência uniforme. N de x. Que aí eu posso tirar também no sentido de convergência pontual, certo? E eu posso tirar o limite para fora da integral. Isso aqui só vale se a convergência for uniforme. Ou seja, demonstração. Eu não vou cobrar essas demonstrações, mas é interessante vocês saberem, por isso que é um curso de métodos matemáticos, certo? Para ver um negócio mais bonitinho. Teorema. Se existe uma sequência de funções Fn que converge a F uniformemente no intervalo fechado, e essa sequência de funções é integrável, cada uma delas é integrável, o limite, que é o F, vai ser integrável, e eu posso trocar a ordem dos limites de integração. A integral do limite é igual ao limite da integral. E aí você fala, não, mas isso aqui não serve para a gente. Aí eu vou dizer que serve. Cadê o negócio aqui? Note que se o Fn for um somatório n de x de funções hk de x, k igual a 1 até n, o limite de Fn vai ser a somatória k igual a 1 até infinito de hk de x. E notem que isso daqui é exatamente o que aparece numa série de Fourier, certo? Isso aqui é o que aparece numa série de Fourier. Então, se valer a convergência uniforme, eu vou ter que a integral de A até B da somatório de hk de x dx vai ser igual a somatório da integral. Ou seja, se a convergência for uniforme, no caso da sequência de funções ou da minha série, se a minha série convergir uniformemente,
eu posso trocar a ordem. Eu posso tirar a somatória para fora da integral. De maneira, assim, prática. Mas isso tudo porque vale esse teorema que vocês vão olhar aqui depois. Então, vamos lá. Então, agora a gente volta, certo? Depois dessa digressão sobre espaços de funções, convergência uniforme e coisas desse tipo, a gente vai poder falar, então, agora do que eu quero falar, que é o seguinte. Se uma série trigonométrica, que a gente viu no comecinho da aula, convergir uniformemente para uma função f de x em menos π, então ela é a série de Fourier de x, de f. Então, ela é a série de Fourier de f. Ou seja, eu mostrei aqui, eu não mostrei, certo? Eu enunciei aqui teoremas sobre convergências de séries de função, no sentido da convergência uniforme. Em particular, f vai ser contínua, certo? Porque em cada ponto porque dá para mostrar aqui se uma sequência de funções contínuas que convergem uniformemente converge para uma função contínua. Mas o ponto é que se a série trigonométrica converge uniformemente para uma função f de x, então ela é a série de Fourier de f. Então aí agora a gente tem um critério para dizer o que a gente queria dizer no começo da aula. O que a gente queria dizer no começo da aula? A gente definiu a série de Fourier de f como sendo uma série trigonométrica em que os ANs, BNs e o A0 são dados por uma integral de f. A integral de f lá, a gente diz. Mas a gente não disse em momento nenhum em que aquilo representava f de alguma maneira. E agora a gente está dizendo, olha, se f for uma função tal que uma série trigonométrica convirja a ela, então ela vai ser a série de Fourier de f. Em particular, se a série de Fourier de f convergir uniformemente, ela vai convergir para f. Então, convergência uniforme é uma coisa que garante que a série de Fourier representa bem a minha função. Se eu escrever f de x como a0 sobre 2, mais a somatória igual ao infinito de an seno de nx mais bn cosseno, não, ao contrário, gente. Cosseno x mais bn seno de nx, eu posso trocar. Lembra que se converge uniformemente, eu posso trocar a ordem da integral, certo? Então, se eu integro de menos π a π f de x dx, isso aqui vai ser igual a integral, porque converge uniformemente a 0 sobre 2 dx de menos π a π mais a somatória
de AN é a integral de cosseno de nx dx. Mais Bn, integral de menos π seno de nx dx. E isso aqui dá zero, porque são funções periódicas. Enfim, a integral de cosseno de menos π é zero, a integral de seno de menos π é zero. Então, isso aqui vai dar 2π vezes A0 sobre 2. Então, isso aqui me implica que o A0 é igual a 1 sobre π, integral de menos π f de x dx. Já ganhamos um termo, falta só infinitos, certo? O primeiro termo está certo, da série de Fourier. Então, o A0 coincide com o A0 da série de Fourier. Se eu integrar agora, falta só calcular os outros infinitos termos. Se eu integrar menos π. Por quê? Eu estou usando aquelas relações de ortogonalidade que dizem para mim que o conjunto 1, seno de nx, cosseno de nx, é ortogonal segundo esse produto interno. Aquelas integrais dão π vezes delta de mn. F de x. Cosseno de nx dx, mx. Eu vou colocar m porque já tem n do outro lado, certo? Cosseno de mx dx vai ser igual a quê? O A0, certo? Integral de menos π A0 sobre 2 cosseno de mx dx, mais a somatória. A lousa real, né, na sala, ela é maior. Por isso que a gente está finito de várias coisas aqui. Então, vai ter o AN. Então, eu vou colocar essa somatória e eu vou escrever aqui embaixo. AN integral de menos π. Já tem o cosseno de nx, certo? Daqui é cosseno de mx dx mais. Lembrando que eu posso tirar para fora porque converge uniformemente. Mais Bn de menos π cosseno de nx seno de mx dx. Certo? Certo. A integral de cosseno no período é zero. A integral de cosseno vezes seno é zero, certo? Elas são ortogonais. E isso aqui, a gente viu, pedi para vocês mostrarem que isso aqui é igual a π delta mn. Certo? Isso aqui, se você somar tudo, isso aqui é igual a π vezes a n delta mn a m, certo? Então, isso aqui implica que a m é igual a 1 sobre π, né? Porque o π passa para lá, a gente volta aqui no comecinho, a integral de menos π a π, f de x cosseno de mx, certo? Então, metade dos infinitos eu já encontrei, certo? Porque o AM também, o A0 é igual ao coeficiente A0 da série de Fourier, o AM é igual ao coeficiente M da série de Fourier. E o BM, vocês fazem. É a mesma coisa, gente. Tudo bem? Então, se a série trigonométrica convergir uniformemente para uma função f, então ela é a série de Fourier de f. Em particular, se a série de Fourier convergir uniformemente para f,
eu tenho que ela representa f em todo intervalo. E f é contínua. Mas a gente viu um exemplo em que f não é contínua. Certo? Só mais uma coisinha antes de acabar a aula. Tudo bem, gente? Se vocês não falarem que não está tudo bem, eu vou supor que está tudo bem. Olha só. A gente viu agora série de Fourier no intervalo menos π. Mas na prática, na vida real, a gente não tem um intervalo menos π. A gente tem um intervalo menos L e L. Onde L é um número. Então a gente quer saber. Então é muito mais fácil fazer as contas no intervalo menos π. Se a gente conseguir fazer um mapa entre o intervalo menos π e o intervalo menos L, a gente pode então fazer todas as contas no intervalo menos π, pega esse mapa contínuo bonitinho, vai valer todos os resultados para intervalo menos L. Então a gente vai definir. A gente vai fazer esse mapa, certo? A gente quer passar do intervalo menos π para o intervalo menos LL, eu estou chamando isso a série de Fourier em intervalos arbitrários. Então, como é que eu faço essa transformação, certo? Eu quero passar de x para t, onde t varia entre menos L e L. Então, eu multiplico por π e divido por L, certo? Então, aqui eu tenho que x. Meu x vai pertencer a menos π, e meu t vai pertencer a menos LL, certo? Então, se x é igual, ou é o contrário? Certo. Se t é igual a L, x é igual a π. Se t é igual a menos L, x é igual a menos π. Então, eu estou fazendo um mapa linear aqui, que vai levar o intervalo menos π no intervalo menos L. Então, a minha série de Fourier no intervalo L, a função f, agora é de t, ela vai ser a 0 sobre 2, porque não depende, certo? Mas a somatória do AN cosseno de NX, certo? NX, então, é NPT sobre L, mais BN seno de NX, NPT sobre L. Onde o A0 vai ser 1 sobre L, aí vocês mostram que o A0 é igual a isso. A0 até L, F de T dt. O AN, 1 sobre L, integral de menos L a L. F de T, cosseno de NPT sobre L dt. E o BN é igual a 1 sobre L, integral de menos L a L. C, F de T, seno de NPT sobre L dt. Como é que eu vejo isso? Eu vejo isso assim, fiz essa transformação na série de Fourier. Aí eu faço essa mudança de variável aqui, nas integrais que definem a 0, a n e bn, e dá isso.
certo? Isso aqui é mudança de variável, certo? Não vou fazer. Vocês fazem direitinho. Tudo bem? E tem mais um negócio que eu vou deixar como exercício também, que é no intervalo alfa-beta. Vale a mesma coisa, certo? A transformada de Fourier de f nesse intervalo vai ser a 0/2 mais somatório finito a n cosseno de 2πnx sobre beta menos alfa mais bn seno de 2πnx sobre beta menos alfa, certo? Onde a 0 vai ser isso aqui tudo é só fazer mudança de variável. Integral de alfa-beta f de x dx, o an, integral vai ser 2, beta menos alfa, integral de alfa-beta f de x, cosseno de 2πnx sobre beta menos alfa dx, e o bn vai ser isso com o seno. Certo, gente? Eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou falar a aula que vem. Porque está acabando a aula, né? Eu não quero ir até o final exatamente. Tudo bem, gente? Vocês me acompanharam até aqui? Tudo bem. Tudo bem, Tudo professor. bem? Beleza, professor. Eu vou parar de gravar, então. Aqui. De interromper a gravação.